Boa noite. Hoje é finalzinho de domingo já, né? Amanhã temos que estar cedo na batalha já, né? No trabalho. Eu vou falar um pouquinho da depressão, porque hoje é o dia 10, hoje é dia 10, né, de setembro, é o dia do suicida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Porque entre 5 pessoas, uma tem depressão. Uma tem depressão. E a depressão, ela é uma tristeza, assim, profunda. E muitas vezes sem conteúdo e sem motivo. Eu já tive depressão. Quer ver quando as pessoas vêm e perguntam: por que você tá triste? O que você tem? Você tem tudo. Não tem motivo. Tem. Sempre tem um motivo. Só que a gente muitas vezes não sabe. A pessoa deprimida, ela sempre sente vontade de chorar. Ela sente uma tristeza muito forte. Ela sente um aperto no peito, né? Ela não tem bons pensamentos. Geralmente a pessoa depressiva, ela tem pensamentos suicidas. Ela tem pensamentos, sim, de acabar com a dor. E é só através do suicídio que ela vai conseguir fazer isso, né? Através da morte. Entre aspas. Ela pensa que vai conseguir. Mas no mundo espiritual ela vai sofrer dobrado. Sabe, gente? Porque tirar um presente de Deus, que é a vida, o bem mais precioso, não tem como ficar bem, né? Infelizmente. Então, a depressão, ela provoca ausência do prazer. Sabe aquelas coisas que a gente faz e que se sente feliz? Muitas vezes, quando a pessoa está deprimida, com depressão, ela não vai mais ter esse prazer, essa alegria de fazer. Então, a pessoa precisa, sim, procurar um médico. Ela precisa, sim, um psicólogo. Ela precisa, sim, ser ouvida. Ouvida por alguém. Sabe? Alguém precisa falar, conversar com essa pessoa. Mas como eu falei já uma vez, sem julgamentos. Porque eu sou uma pessoa, gente, que não gosta de julgamentos. Eu acho que você não deve julgar ninguém. Primeiro você tem que entrar para dentro de você, se conhecer, para daí julgar. Então não julgue ninguém. É sempre isso que eu penso, sabe? E você pode perceber quando a pessoa está deprimida, pelo jeito dela agir, pelo humor dela, a irritabilidade, se irrita muito fácil, a ansiedade, a angústia, né? Então, a depressão, ela possui, assim, diversos sinais. Só que nós, na nossa correria do dia a dia, nós não percebemos. E daí a gente acaba perdendo muitas pessoas queridas por falta da nossa atenção, né? Do nosso olhar diferenciado para essa pessoa. Às vezes a gente acha que a pessoa tá brava conosco, mas não é. Ela está deprimida, ela está triste. E tem uma diferença da tristeza com a depressão. A tristeza, ela tem um motivo. De repente você perdeu alguém que você gosta, você fica triste. De repente você perdeu teu emprego, você fica triste. De repente você não passou de ano na escola, você fica triste. Só que assim, boa noite, Ana. Só que assim, essa depressão, essa tristeza, ela passa, sabe? Ela passa. Só que se ela permanece por muito tempo, mais do que o normal, vira uma depressão. Assim, quando uma pessoa perde um ente querido, é normal, tudo bem, Ana. É normal a pessoa se sentir triste, é normal a pessoa chorar, é normal a pessoa se sentir raiva, é normal. Afinal, você perdeu uma pessoa que conviveu há anos com você, é normal. Só que tudo isso tem um prazo, sabe? Tem pessoas que às vezes leva um mês, tem pessoas que leva 2 meses, tem pessoas que levam um ano, mas passa. Não passa a saudade, não passa a lembrança. Sempre vai estar no teu coração, sabe? Sempre você vai lembrar com amor. Sempre vai estar ali, sempre. A única coisa é que quando permanece por muito tempo, que a pessoa começa a se fechar, sabe? Ela começa a se fechar, fica angustiada. Ai, Ana, você tá trabalhando? Que legal, tá no hospital. Eu acho assim, nossa, mas vai sim, vai conseguir vencer o câncer. Com certeza, Ana. Porque, assim, às vezes são provas que a gente tem que passar, mas a gente consegue. Fé em Deus, porque mulher é guerreira. Consegue sim, tenho certeza, sabe? Não se deixa abater pela tristeza.
Porque às vezes quando a gente tem um problema que a gente acha que é incurável, quando a gente acha assim, ai, se coloca como se vitimiza, né? Ai, porque eu tô com esse problema, porque não vai melhorar, porque eu perdi uma pessoa querida, porque fica naquilo na tua cabeça, naquela tristeza o tempo inteiro, você vai ficando mais doente. Mais doente. Vai atrair, em vez de atrair pessoas boas perto de você, teus anjos da guarda ali para te proteger, você atrai pessoas ruins que querem ver o teu mal, sabe? Mas não, você tem que ter fé em Deus, fé em Deus sempre, porque Deus é nosso Pai. Ele sabe o que é bom e o que é melhor para nós. Eu sempre digo, né? Nós somos felizardos porque nós somos herdeiros de Deus, do nosso Pai. Pense, a gente não é qualquer coisa. Sabe, a gente é pessoa, é muito importante. Você não é qualquer coisa, é pessoa importante. Nós somos herdeiros de Deus. Eu fico feliz quando eu falo isso, porque pense, né? Às vezes a gente fica ali que tá com um probleminha, que é pouco, e de repente tem uma pessoa ali como você, Ana, que tá com câncer, mas tá tratando, sabe? Eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas como você, que tá tendo força, tá ali, ó, na luta. Porque eu conheci pessoas que desistiram, sabe? Eu conheci pessoas que não quiseram fazer tratamento. Conheço pessoas que não querem fazer tratamento. Sabe? Conheço pessoas que colocam assim, tipo, na mão de Deus, eu tenho fé que Deus vai me curar, mas não quer se tratar. Gente, Deus vai te curar. Com certeza, Ana, tenho certeza. Porque você está procurando auxílio, você está se ajudando. Agora, quando a pessoa não quer ser ajudada, aí fica difícil, né? Daí até para Deus fica difícil, né? Então a gente tem que prestar bem atenção na depressão, porque às vezes a pessoa doente também entra em depressão, porque ela vai ficando muito triste. Eu tive uma amiga que ela teve câncer ali na parte do útero ali, e ela fazia quimioterapia e ela sempre falava que ela não queria ver ninguém, sabe? Ela não queria ver ninguém. Mas graças a Deus ela tá bem hoje, ela venceu. Conheço muitas pessoas que venceram pela força ali, pelo tratamento. Você nunca pode desistir do tratamento e a oração sempre. E o pensamento positivo. Gente, pensamento positivo e a fé. Lembra quando Jesus, quem lê a Bíblia, né, ou o Evangelho, Jesus sempre falava, quando curava alguém, o que ele falava? Foi tua fé que te curou. Foi tua fé. E vou fazer oração para você, Ana, porque eu sei que você vai melhorar. Tenho certeza. Então, gente, falando da depressão, a gente tem que cuidar com as pessoas. Quando perceber que a pessoa tá muito triste, ter um olhar diferenciado para ela, né? Sempre tá ouvindo a pessoa, porque a pessoa que tá triste, ela tem um motivo. É como eu falei, a tristeza, ela tem um tempo. Passou de ser tempo, tome cuidado. Conheço pessoas que perderam entes queridos, que ficam depressivos. Eu, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei depressiva. Fiquei mais ou menos, acho que uns 3 meses, assim, depressiva. Tive que procurar psicóloga, tive que tomar remédio. Não teve o que fazer, sabe? Eu fiquei muito depressiva. Mas é normal, normal. O que não dá é para continuar. Quando isso continua, você tem que procurar auxílio, sabe? Tem que procurar auxílio, não pode, né? Porque a depressão, ela é um transtorno de humor. Às vezes você tá alegre, às vezes você tá triste, né? Ela é é um círculo assim entre a tristeza e a alegria. E nós não sabemos. E vocês sabiam também que quando a pessoa tem depressão, muitas vezes está no inconsciente dela, ela não consegue lembrar. Por quê? Porque quando ela tá na barriga da mãe, desde a fecundação, o espírito que tá ali, ele sabe de tudo, ele sabe o que tá acontecendo, ele sente a amargura da mãe, o não querer da mãe, porque muitas mães não querem os bebês. E depois, quando esses bebês nascem, crescem, têm depressão e não sabem por quê. Sabe? Não sabe por quê. Só que começa a sentir uma tristeza, uma angústia, uma vontade de chorar, uma vontade de sumir, uma vontade de desaparecer da face da terra.
E é uma dor aqui, ó, é uma dor insuportável, sabe? É uma dor assim que também já passei por depressão, tá? Também já tive vontade de morrer, porque era uma dor assim que nunca passava. Sabe que é você dormir e acordar com aquela dor aqui no peito? Não era a mesma coisa que você tomar um remédio para dor de cabeça e passa? Não. Era uma dor insuportável. Nunca passava. Gente, eu saía andar na rua. Sabe que você saía andar muitas vezes e você ia chorando. Porque eu perdi minha mãe assim, eu não soube lidar com a situação. E eu tinha um bebê pequeno, né? Eu tava com um neném pequeno de 4 meses. Então, pra mim, assim, foi terrível. Eu não esperava aquilo, foi inesperado, assim. Sabe quando você acha que acontece com todo mundo, menos com você? É assim que eu pensava. Acontece com todo mundo, menos comigo. E quando aconteceu comigo, eu não soube lidar com a situação. Então, eu saía na rua e chorava, sabe? Eu saía andar porque era a única coisa, às vezes, que parece que eu tomando aquele ar, assim, parece que aliviava. Então, eu saía andar. Andava. Às vezes passava um carro, eu sentia às vezes vontade, pensava comigo, meu Deus, se tivesse coragem, eu me jogava debaixo do carro. Juro que eu pensei. Mas depois que eu vi que não é assim, gente, não é. A gente tem sim que procurar auxílio. E mesmo a pessoa tem que ter uma religião, não importa a religião, você tem que procurar Deus no teu coração. Sabe? Você tem que procurar, não importa onde você vá. Desde que você tenha Deus, tenha Jesus, tenha bons pensamentos ali dentro de você. Você tem sim que procurar auxílio, né? Até eu li no livro de Joana de Ângeles que ela fala, né, que às vezes a tristeza ela acaba gerando uma insatisfação, né, que sabota o nosso ânimo. E o ânimo nada mais é do que o interesse pela vida, a alegria de viver. E se você perde o ânimo, você perde a alegria de viver. Né? Foi até no livro O Triunfo Pessoal de Joana de Ângeles. Isso é a frase dela, tá? Então, existem algumas características que ela coloca, né, nesse conflito, que é um conflito não realizado. Então, a pessoa ela tem impulsos agressivos, ela fica irritada, ela tem falta de apetite, então, ela mostra um humor alterado. Pode ver, às vezes, né, até no trabalho da gente, chega pessoas dando risada, às vezes tem pessoas que nem te cumprimentam, nem te olham na cara, você não sabe nem por quê. Né? E isso tudo, gente, também vem a melancolia, que é a irmã do desânimo. E tudo vai juntando, né? Vai juntando. E a pessoa vai ficando depressiva. E tem a depressão leve, né? Quando ela começa, e tem a depressão profunda que leva ao suicídio. E geralmente a depressão ela acontece por perdas, né? Quando você perde teu emprego, você perde um ente querido, você perde o teu status, você perde uma pessoa que você gosta, né? Você perde o teu casamento. Tudo gira em torno de perda. E também tudo isso traz o quê? A culpa. Muitas vezes nós sentimos culpados, principalmente diante de uma perda, né? Você se sente culpado. Culpado do que você não falou, culpado do que você não fez, culpado do abraço que você não deu, culpado de você não falar que amava a pessoa. Você se sente culpado por deixar de ter feito alguma coisa que você não fez. Então a culpa tá ali. Infelizmente a culpa tá ali. Isso te causa depressão também. Então a gente tem que se cuidar. Cuidar da gente, cuidar do nosso, ir para o nosso interior aqui, ó, dentro de nós, nos conhecer, sabe? Pegar aquele nosso brilho que tem aqui dentro, que é a luz divina, e deixar que ela ilumine, brilhar. Nós somos capazes. Porque, gente, olha de quem somos filhos, né? Somos filhos lá do cara. O cara, Deus. E ele não abandona filho nenhum. Você já viu algum pai ou mãe abandonar um filho? Acontece, né? Mas acontece de pessoas. Eu nunca entendi esse de iniciar live junto. Eu vou fazer pra mim ver, mas não sei o que é.
eu nunca entendi essas mães que abandonam filhos, sabe? Eu nunca entendi. Mas acontece, infelizmente. Porque às vezes tem que ser, né? Às vezes era pra ser, eu acho. Então, gente, eu acho assim que outra coisa triste que eu sempre falo é o julgamento. Eu não gosto do julgamento. Gente, quem tá assistindo a live, quem entrou, se puder se inscrever aí, curtir, tá? Eu agradeço. Seguir, né? Seguir que falo, né? Se inscrever, seguir. Se quiser seguir aí, curtir, eu agradeço, tá bom? Então, quando eu comecei a fazer live, sabe? Eu fui muito julgada. Nossa, gente, fui julgada. E por amigos. Porque falavam pra mim assim que eu tava fazendo live porque era por orgulho, ela era por ego. Mas não é. Gente, eu comecei a fazer live justamente para trazer uma palavra boa para vocês, para ajudar, sabe? Porque assim eu sei quem precisa de auxílio, quem tá doente, tá precisando de ajuda. Gente, uma oração sempre ajuda. E eu posso fazer uma oração, sabe? Não me custa. Eu acho que se todo mundo parasse para orar como fizeram no tempo do Covid, o mundo era diferente hoje. No tempo do Covid, quando tava todo mundo se fechando dentro de casa, sabe o que aconteceu comigo? Eu gostava de sair para fora. Mas sabe por que eu gostava de sair para fora? Porque a energia era maravilhosa. Porque eu sinto a energia. E sabe por que a energia era maravilhosa, apesar do Covid? Porque estava todo mundo voltados para Deus. Estavam todos em oração. Então a energia estava diferente. Sabe? Muito diferente. Eu, quando perdi pessoas queridas no Covid, obrigada. Perdi pessoas queridas no Covid, sabe? Perdi. Fiquei triste. Até hoje eu não consigo acreditar que eu perdi pessoas queridas, sabe? Tinha até uma zeladora na escola que eu trabalho, que era da escola do lado. Gente, eu gostava muito dela. E quando eu soube que ela faleceu pelo Covid, eu não conseguia acreditar e não consigo acreditar até hoje que isso aconteceu, tá? Até hoje. Não entra na minha cabeça. Mas a energia do nosso planeta estava um pouco melhor. Não tô dizendo que estava 100%, mas eu senti um pouco melhor. Sabe por quê? Como eu já falei, todo mundo se voltou para quem? Para Deus. Todo mundo fazia oração. Estava todo mundo em oração para que tudo melhorasse, para que tudo passasse logo. Então a energia estava diferente.